Cristo. Vamos abrir a Escritura no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Se você não tem muito hábito com a sua Bíblia, é só você abrir ela no início. Vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Segue mais um pouquinho para frente. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Acompanhe com fé a leitura da Escritura. Ela é a palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 20, diz: O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. E os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como os em Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. As propriedades e habitações deles foram Betel e as suas aldeias ao leste, Naarã e a oeste, Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Meguido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Até aqui a leitura da Escritura. Vamos orar e pedir a iluminação do Espírito Santo para esta importante tarefa. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos teus filhos e o Senhor tem nos dado a graça pelos teus próprios méritos, não porque mereçamos alguma coisa, mas o Senhor tem nos dado a graça de, com ousadia, podemos entrar até a sala do trono e suplicar ao Senhor. E o que nós pedimos nessa noite é que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, de modo que nós não apenas sejamos ouvintes, mas praticantes da palavra, senão nós estaríamos enganando a nós mesmos. Ilumine as nossas mentes, Senhor, para que nós entendamos a argumentação da Escritura Sagrada. Mas, sobretudo, ilumine os nossos corações, porque seria de pouco valor nós apenas conhecermos a Escritura, sabemos concatená-la argumentativamente na nossa mente, se isso não descer para o nosso coração e não encandecer o nosso coração e não transformar o nosso comportamento e não edificar a nossa alma de fato. Por isso é que nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Somos carentes e reconhecemos a nossa própria miserabilidade. Em Cristo oramos agradecidos. Amém e amém. Se tiver alguém grávida aí e ainda tiver dúvida em que nome colocar no filho, nós lemos alguns nomes interessantes aqui, não é mesmo? Alguns até difíceis de serem pronunciados. Mas, meu irmão, vamos entender em que momento histórico nós estamos aqui no primeiro livro das Crônicas e, a partir deste texto importante, vamos tirar 3 lições para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro das Crônicas, nos seus primeiros capítulos, está fazendo uma descrição do povo de Deus. Portanto, historicamente, o livro de Crônicas começa falando sobre a genealogia de Adão, de Noé, e assim sucessivamente. Depois, chega até os patriarcas e os filhos dos patriarcas. Por isso que aqui nós terminamos lendo que esta é os filhos de Efraim, no versículo 20, no versículo 29 diz que estes são os filhos de Efraim, filhos de José, filhos de Israel. Portanto, como que nós entendemos
cronologicamente a história do povo de Deus. Deus, ele gera para si um povo a partir de um homem chamado Abraão. Deus interpela este homem lá em Gênesis capítulo 12, dizendo a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai até a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, o convite de Deus para aquele homem era para que ele se deslocasse da terra dele, Ur dos Caldeus, e fosse até uma terra que Deus hipoteticamente lhe mostraria, e a partir dele uma grande nação seria gerada. Nação essa que nós conhecemos como o povo de Israel, o povo de Deus, os filhos da aliança. Este homem, Abraão, ele ouve a voz do Senhor e ele então sai em peregrinação e chega até uma terra, a terra de Canaã. Lá Deus, muito obrigado, lá Deus o estabelece e dá a ele aquela terra por herança. Ele tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos, sendo que um deles, José, fora vendido pelos irmãos e foi para o Egito. Todos nós conhecemos a história de José. Quando ele chega no Egito, ele literalmente come o pão que o diabo amassou. E quase 22 anos depois, ele é içado ao status de governador do Egito. E com isso, ele traz a sua família, que a esta altura eram 70 pessoas, lá da terra de Canaã para o Egito. Eles vêm para viver na terra de Gósen, uma terra muito boa, a convite do próprio faraó. Acontece que o Egito foi invadido por uma dinastia do norte da África, fazendo com que a ordem dos faraós fossem substituídas. E aí os novos faraós já não viam mais aquele povo que a esta altura chamavam hebreus, porque o termo hebreu significa vindos do outro lado do rio, que é literalmente o que eles fizeram. Esses novos faraós já não viam o povo hebreu como bem-vindos. Afinal de contas, eles eram estrangeiros naquela terra. Eles podiam conspirar contra o povo do Egito e eles poderiam tomar o Egito para si. Então, passa-se a um processo de escravidão. Nós conhecemos muito bem a história. 400 anos depois, o povo começa a clamar a este Deus, o Deus de seus pais. O povo não tem nem muita informação substancial sobre quem é Yahvé. Pelo contrário, eles clamam a um Deus dos seus pais, que 400 anos antes teria visitado um de seus ancestrais, Abraão. A Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que Deus ouve o clamor do povo e tira o povo com mão forte do Egito, através de um grande libertador. Todos vocês conhecem a história de Moisés. O povo passa então a peregrinar durante 40 anos e eles retornam para aquela terra que Deus havia prometido para Abraão. E quando lá chegam, precisam expulsar os moradores que haviam tomado aquela terra, afinal de contas já se passaram quase 450 anos. A primeira cidade a ser tomada, a cidade de Jericó, através de Josué, e todos nós conhecemos muito bem essa história. E agora o livro das Crônicas vai dizer para nós, nesses primeiros capítulos, como que este povo se estabeleceu na terra, quais foram os limites geográficos que cada tribo teve naquela terra. Por isso que nós lemos aqui, a partir do versículo 28, a propriedade e a habitação deles foram Betel e suas aldeias, ao leste, Naarã, enfim, uma descrição geográfica de quais foram os limites que a tribo de Efraim se estabeleceu. O governo do povo hebreu, do povo de Israel, era uma espécie de governo tribal. Para ficar mais fácil, não é uma analogia exata, mas para ficar mais fácil, pensem que são como estados. Aqui no Brasil nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e assim sucessivamente. Pensem que o povo de Deus se estabeleceu naquela terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, em 12 estados. E aqui nós estamos vendo a história do estado de Efraim. Agora, uma curiosidade importante é que Jacó nunca teve um filho chamado Efraim. É verdade que as 12 tribos de Israel são o nome dos 12 filhos de Jacó, mas, na verdade, Efraim não foi um filho biológico de Jacó. Que história é essa? Jacó teve 12 filhos, certo?
José foi vendido para o Egito. Quando José chegou lá, e depois de toda a história, ele teve 2 filhos. Quando Jacó também vem com os 70 da família de José para o Egito, ele adota formalmente, essa história está lá em Gênesis, ele adota formalmente os seus 2 netos, Efraim e Manassés. Agora, Jacó tem 14 filhos. Mas José não recebe uma porção de terra, porque os seus 2 filhos que foram adotados pelo seu pai, formalmente, recebem em seu lugar. Então deveriam ser 13 porções de terra. Mas Levi também não recebe uma porção de terra. Afinal de contas, a tribo de Levi, eles foram convocados por Deus para a tarefa eclesiástica e litúrgica. Portanto, eles não têm um povo. Eles não têm um limite territorial ao qual o povo de Levi se estabeleceria. Portanto, assim então são as 12 tribos de Israel. 10 dos filhos biológicos de Jacó e mais 2 filhos adotados por Jacó, que eram filhos de José. Por isso que o último versículo diz: os filhos de José, filhos de Israel. Israel era Jacó. Vocês se lembram que depois que Jacó lutou contra o próprio Deus no Val de Jaboque, o próprio Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Portanto, aqui, o que nós estamos lendo? Nós estamos lendo a história, ou o histórico, a descendência e os limites geográficos que o estado de Efraim, que o estado de Efraim foi alocado em Israel. E aí é curioso, porque quando nós lemos uma genealogia, nós temos que ter muita atenção, porque a genealogia geralmente ela se preocupa com 2 coisas. Ela se preocupa em falar quem são os filhos mais velhos, porque eles tiveram a maior parte da herança, e das pessoas mais proeminentes, pessoas e histórias mais proeminentes. Então é muito difícil você ver, por exemplo, uma genealogia que para contar uma história. E é isso que acontece aqui. Então, quando uma genealogia para fazer uma menção a algum fato, nós precisamos ter muito atenção com isso. E é isso que está acontecendo aqui. Vamos ler novamente com esse background agora, para que nós entendamos o que o texto está nos dizendo. O filho de Efraim, portanto, Efraim era filho de José, adotado formalmente por Jacó, que teve o seu nome içado a uma das 12 tribos. O filho de Efraim foi Sutela. Veja, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda, bom, aqui nós já temos uma coisa curiosa, porque quando há uma genealogia, geralmente há uma linhagem. Você pega o pai, aí você pega o filho mais proeminente e depois o filho mais proeminente do filho mais proeminente e você faz uma linhagem. Aqui o texto falou que Efraim teve um filho chamado Sutela e Sutela teve sua linhagem. A partir desta linhagem é que a história da tribo de Efraim vai se desenvolver. Mas ele faz uma vírgula e diz assim: mas vejam, Efraim também teve outros 2 filhos, Ézer e Eliade. Então, qual é o interesse do autor em nos dizer a história de outros 2 filhos de Efraim, que não foram importantes para a linhagem de Efraim? Portanto, a intenção cronológica e genealógica já fora atendida, agora ele vai fazer menção a um fato. E aí isso precisa nos chamar a atenção. Por que ele parou a genealogia para nos dizer, ora, inclusive, Efraim teve outros 2 filhos. Qual era o nome dos outros 2 filhos? Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Olha só, o texto está nos dizendo que Efraim, filho de José, o grande governador do Egito, homem rico, cheio de posses e bens, o filho de Efraim, ou os filhos de Efraim, foram mortos pelos homens de Gate, quando tentaram roubar o gado deles. E esse é o meu primeiro ponto. Na família de grandes homens de Deus, também há problemas.
Na família de gente santa, nós também temos problemas. Há uma teologia nefasta e diabólica por aí que diz que crente não sofre, ou que na família de gente de Deus, o diabo não toca. Ora, nós estamos falando de Efraim, o filho de José, que teve 2 filhos, um chamava Ézer. Sabe o que significa Ézer? Alguém lembra daquele nome Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ézer é esse verbo, auxílio, ajuda. Portanto, o nome Ézer significa auxílio. E Eliade significa Deus é conosco. El é um sufixo, Deus. Deus é por nós, Deus está conosco, Deus nos ajuda. Esse é o significado dos 2 nomes. Portanto, pessoas que foram geradas num período de prosperidade, filhos que foram gerados num período de alegria, que inclusive trazem em seu próprio nome esta alegria, que trazem em seu próprio nome esse regozijo de um pai que está de bem com a vida. Mas esses filhos se tornam ladrões de gado e são assassinados no ato, no flagrante. Porque na vida de gente santa também tem problema. Pais piedosos podem ter filhos incrédulos. Na casa de gente santa, a doença pode bater na porta. Gente crente pode ter câncer. Gente crente pode ter filho com síndrome de Down. Gente crente pode ter crise financeira. Gente crente pode ter crise no casamento. E a Escritura nunca fez um esforço para esconder as falhas, os erros, as provas de gente santa. Se nós olharmos para a galeria daqueles que são chamados de heróis da fé, lá no livro de Hebreus, inclusive a Escritura usa o termo que o mundo não era digno de recebê-los. Mas a própria Escritura não esconde o fato de que foram homens que tiveram grandes dificuldades em sua vida. O próprio Abraão, em Gênesis capítulo 12, depois de receber a promessa, a primeira coisa que acontece, imediatamente depois, é que Abraão chega numa terra que está com fome. E é como se ele dissesse, a ideia de Deus de me fazer um homem famoso é uma ideia legal, mas eu acho que Deus não contava com a astúcia da fome. E aí ele decide ir para o Egito. E quando ele está descendo para o Egito, ele é surpreendido pelo fato de que a sua mulher é bonita demais e pode ser que aqueles homens tentem matá-lo para ficar com ela. Então ele decide contar uma mentira. E aí quando chega lá, ele conta uma mentira de que aquela na verdade não era sua esposa, aquela na verdade era uma parente. E aí o faraó daquela ocasião diz assim, bom, já que é parente, então toma aqui o dinheiro, me dá ela e leva ela para o harém. Agora, a mulher dele está dormindo com um rei pagão, no harém de um rei pagão, e ele deita a cabeça no travesseiro todo dia, sabendo que isso foi fruto de uma mentira. Isaac faz a mesma coisa. Jacó, nós conhecemos a história de como o seu próprio nome denota isso, o enganador. Enganou todos a quanto pôde, até que ele conheceu alguém que era, o termo em hebraico é muito interessante, alguém que era como ele, alguém que tinha a mesma alma que ele. Um enganador também, Labão, que o engana 2 vezes. Esse é Jacó. Aí Jacó tem filhos. Não, agora o povo de Deus vai ficar santo, não é possível. Aí Judá, que é a linhagem santa, afinal de contas, Jesus é o leão da tribo de Judá. Pois é, Judá se envolve no incesto com a sua própria nora, confundindo ela com uma prostituta. E eles têm 2 filhos, que estão na família de Jesus. Se você ler lá em Mateus capítulo 1, os 2 nomes dos meninos que nasceram fruto de um incesto, de um adultério incestuoso, estão na família de Jesus. Porque a Bíblia não faz nenhum esforço
para esconder o fato de que gente santa também é afetado profundamente por pecados, por traumas, por dificuldades, por doenças. Isso é o cortejo da condição humana. E você sabe o que é mais curioso? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, diz que José viveu até a 4ª geração de seus filhos. Portanto, José viu seus bisnetos, o que significa que José estava vivo quando seus netos foram mortos. O grande homem de Deus, que fora usado pelo Senhor, tem de lidar com o fato de que os seus netos estão morrendo na mão de pagãos quando estão tentando roubar o gado deles. E aí, isso nos leva à segunda lição. Veja o que diz o texto. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-los. Depois teve relação com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem chamou Berias. Efraim não superou a perda de seus 2 filhos pecadores. A Bíblia nos diz que ele chorou muitos dias, a ponto de seus irmãos terem de vir consolá-lo. E aí, Efraim, depois do tempo do luto, teve relações com a sua mulher e nasceu um novo filho. E sabe qual é o nome que ele colocou no novo filho? Berias. Que significa literalmente, eu não sei nem se aqui no Goiás isso é um palavrão, porque lá na Bahia isso é um palavrão. Então vocês me perdoem, mas é o texto da Escritura. Desgraçado. É o que significa o termo Berias. Ou seja, para os judeus, colocar o nome de alguém era uma tarefa muito importante. Porque o nome tinha a ver com uma personalidade da pessoa, ou algum evento que aconteceu no nascimento da pessoa. Portanto, os nomes eram muito importantes para aquele povo. Quando um pai tem um filho e coloca o nome de Ézer, de Eliade, significa que ele está passando por um bom momento. Aí o mesmo pai agora coloca o nome do filho de Berias, porque ele não superou a perda dos 2 filhos. E esse é um erro que muitos de nós cometemos nas nossas famílias. Nós deixamos de celebrar as coisas boas porque ficamos presos nas coisas ruins. Nós deixamos de celebrar as bênçãos que Deus nos dá. Veja, um filho é sempre uma bênção. Tudo bem, ele perdeu os 2 filhos que estavam roubando gado, mas agora nasceu um novo filho. E agora ele projeta nesse novo filho todas as frustrações da sua vida. E aí ele coloca uma pecha no garoto de ser um amaldiçoado, de ser um desgraçado, porque ele sintetiza agora todas as minhas frustrações. No gabinete pastoral nós recebemos muitos casos assim. Pastor, eu colho frutos negativos da criação que eu tive, porque eu fui uma pessoa, aconteceu recentemente uma garota, eu fui uma menina que nunca dei trabalho para os meus pais, sempre tirei notas boas, sempre ajudei em casa, e eu percebo que a minha mãe só me cobra. O meu irmão gastou tudo da família, e a família fica girando em torno do problema que ele tem com dependência química, e todo mundo passa a mão na cabeça dele. É muito comum em famílias que nós fiquemos vivendo em torno dos problemas que temos. Mas nós não podemos deixar que os problemas que temos apague ou extingua as alegrias que Deus nos dá. É preciso que nós tenhamos uma boa gestão dos nossos sentimentos, porque senão nós ficamos desproporcionais. Aquilo que é ruim, aquilo que é de lamento, a gente lamenta demais, e a gente vive aquele trauma, e a gente se apega naquilo como se fosse uma redenção para nós, porque ele mostra o quão coitado nós somos. E a gente acaba amando o lugar do luto. E a gente deixa de celebrar as coisas boas que acontecem. O texto da palavra de Deus
lá em Gênesis, capítulo 17, se não me falha a memória agora, conta uma história semelhante a essa. Quando o último filho de Jacó ia nascer, Raquel, a sua esposa, percebeu que aquele parto a mataria. E quando o bebê sai dela, ela diz, coloque o nome dele de Benaia, porque ele é uma maldição para mim. Ele é o filho da minha dor. Coloque o nome dele de Benaia. Um tempo depois, Jacó chega. Cadê o menino? Já tinha 12 filhos mesmo, né? Já não era nem novidade. Mas... cadê o menino? Ah, está aqui. Como é o nome? Benaia. Ele, nada disso. Tudo bem que a mãe dele morreu, tudo certo, todo mundo está triste, mas o nome dele não vai ser Benaia. O nome dele vai ser Benjamim. Este filho é uma bênção. Portanto, Jacó soube gerir bem, coisa que Efraim, o seu neto, não soube. E às vezes nós somos assim, nós ficamos tão apegados ao luto, ao trauma. Ah, pastor, mas eu tive um aborto lá em 1989, agora eu não me perdoo por isso. Ah, pastor, mas eu perdi um filho. Ah, pastor, mas eu fui abusado. Ah, pastor, tudo bem. Eu sei que dói. Eu sei que é ruim. Eu sei, confia em mim que eu sei. Mas nós não podemos deixar que as maldições que sobrevêm às nossas vidas tomem um lugar e nos deixem míopes para ver as bênçãos de Deus. Ser humano é ser assim, é uma mistura de luz e sombras, é uma mistura de bênçãos e de maldições. Mas isso nos leva ao terceiro ponto, porque até das nossas maldições, Deus as torna em bênção. Veja só, o texto continua. O filho de Berias, ou seja, o filho do amaldiçoado Berias, do desgraçado Berias, foi Refa, de quem foi filho Recé, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Quem foi Josué, meus irmãos? Josué foi aquele que foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. Moisés, com a lei, levou o povo até os portões da nova cidade. Mas foi Josué quem foi usado por Deus para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Josué foi aquele homem que, quando em Cádiz Barneia, 12 olheiros foram até Canaã e retornaram com cachos de uvas que eram necessários 2 para carregar, e 10 deles trouxeram um testemunho negativo. Realmente a terra é muito boa, mas é impossível de ser conquistada, é uma terra que tem gigantes. Ele, Josué, ao lado de seu fiel amigo Calebe, disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nós conquistaremos a terra. Josué foi aquele que foi usado por Deus para fazer com que o povo atravessasse o Jordão e conquistasse a terra que Deus havia prometido para os antepassados. Josué foi um grande herói da fé, mas que na sua árvore genealógica tinha como ancestral um homem que era visto por todos como uma desgraça. Mas mesmo da desgraça, Deus faz surtir bênçãos. Josué é filho de Berias. E Josué, nós poderíamos terminar esse sermão de um jeito inadequado, que seria apenas com lições morais sobre isso. Mas a gente tem um jeito mais adequado de fazer isso, afinal de contas nós somos cristãos. E nós não estamos aqui para falar de Josué, de Efraim, de Jacó, de Abraão. Estamos aqui para falar de Jesus. Josué é uma forma rudimentar do nome Jesus. E quem, melhor do que o nosso Senhor, foi um paradigma de como Deus usa as maldições para transformar em bênçãos.
O texto de Isaías 53 diz que ele era o mais rejeitado dentre os homens. Homens de dor e que conheceu o que é o sofrimento. Nós o reputávamos por aflito de Deus, maldito. Mas ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é aquele que recebeu toda a maldição de Deus, toda a maldição que era destinado a nós, todo o castigo eterno e vindouro em seu próprio corpo, para que eu e você pudéssemos ser transformados em bênção de Deus. Ele subiu naquela montanha com a sua carne dilacerada, carregando uma pesada cruz. Naquele momento, o texto de Paulo nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que espetáculo de horror, uma coroação macabra, acendido entre a terra e o céu numa cruz, de braços abertos, dilacerada em sua carne. Não havia nem parecer nem formosura naquela cena, uma verdadeira maldição. Mas é daquele sangue vertido naquele madeiro que sai a redenção para mim e para você, porque Deus transforma maldições em bênção. Termino com uma história de uma mulher que engravidou solteira. Não era cristã, engravidou solteira. Com muito medo de contar para os seus pais sobre esse fato, afinal de contas nós estamos falando de uma época no Brasil que ainda havia pudor, então a garota que engravidava solteira acabava tendo muitas dificuldades na sua moral e as pessoas comentavam, enfim. E os seus pais eram extremamente rígidos. Já havia acontecido isso com a sua irmã, e a sua irmã apanhou muitas vezes, foi expulsa de casa, e ela com muito medo de todo esse trauma, enfim, pensou até em abortar a criança. Afinal de contas, a criança seria um incômodo, seria muito difícil, ela perderia a sua juventude, perderia as suas oportunidades profissionais, até que ela decidiu ir na igreja. A sua mãe havia se convertido recentemente, chamava todo mundo para ir na igreja, então ela pensou, se eu for na igreja, eu vou agradar a minha mãe, e aí eu consigo contar lá na igreja, ela não vai me bater, ela não vai surtar. Então ela decide ir na igreja, senta no primeiro banco para demonstrar interesse, com a finalidade de dissuadir a mãe de sua raiva. E ela então começa a ouvir os louvores, nada faz sentido para ela. Um pastor batista, inclusive, muito conhecido pela sua intelectualidade, ele está pregando no dia, ele sai do púlpito, vai até o ouvido da moça, tira o microfone e fala no seu ouvido: não tire o que está dentro de você. Você pode achar que é uma maldição, mas Deus vai transformá-lo em bênção e ele será ministro do Evangelho. Essa menina acha extremamente estranho isso, como que esse cara sabe o que eu estou vivendo, afinal de contas ela não tinha contado para ninguém. E ela guarda isso no seu coração, decide seguir, desde então não saiu mais da igreja. O pai da criança, posteriormente, também vem para a igreja. Hoje eles são missionários já há mais de 30 anos. E o tempo passa, eles têm a criança, eles se casam, a criança cresce, se envolve com as coisas de ministério, acredita ser chamada para o ministério, tem vocação, dotação ministerial, até que passa por uma sabatina, prega o seu sermão de prova e é ordenado pastor. Aí essa mãe chega para esse garoto e diz assim: olha, eu iria fazer tal coisa com você,
mas um pastor um dia me disse que não era para fazer porque você se tornaria um ministro do Evangelho. E eu disse para ela: mãe, por que você não me contou isso antes? E ela disse: eu não queria que o seu ministério fosse forjado a partir de uma promessa. Eu esperei acontecer para ver se era de Deus mesmo. E desde então, aquilo que seria uma maldição foi transformado em bênção. Hoje eu estou aqui pregando o Evangelho para vocês. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito,